surf, né? Como ele surgiu. Existem várias teorias sobre a origem do surf, mas a mais aceita é que o surf é originário lá da Polinésia, um conjunto de ilhas do Pacífico. Acredita-se que o esporte surgiu quando pescadores perceberam que usando uma tábua de madeira era mais fácil chegar à margem do mar. E em 1778, o navegador inglês James Cook chegou ao arquipélago do Havaí e levou a ideia do esporte para a Europa. Então vamos falar um pouco sobre os acessórios utilizados, né, para a prática desse esporte. A gente tem a prancha, né, que começou, como eu citei anteriormente, era utilizada uma tábua de madeira e com o tempo foi se evoluindo o material e foi construindo uma nova hidrodinâmica para facilitar a entrada nas ondas e a manobra, né. Temos o leste ou a cordinha, como vocês queiram chamar, que não é um acessório que atrapalha na performance, mas é um acessório que ajuda na segurança da prática do esporte, né. Nós temos a quilha, que ficam na parte de baixo da prancha, aquele acessório que se assemelha com uma barbatana de tubarão e que serve para dar direção ao surfista na onda, pois se não tivesse essas quilhas ele ficaria liso na onda, solto, né. Temos o deck, que é uma peça de EVA que fica na rabeta da prancha. É um antiderrapante basicamente, ele ajuda na projeção de manobras, né. Mas como é que vão funcionar então as competições do surf dentro dos Jogos Olímpicos? Serão 20 atletas de cada gênero na chave. Eles serão divididos em 5 baterias de 4 competidores no primeiro round, com o primeiro e segundo colocados avançando direto para o round 3, enquanto o terceiro e o quarto colocado terão uma segunda chance no round 2. Nessa fase de repescagem do round 2, serão 2 baterias com 5 atletas cada, com os 3 primeiros avançando para o round 3 e os 2 últimos indo embora. Na última fase de grupos, serão 4 baterias com 4 atletas, com os 2 melhores de cada chave avançando e os 2 últimos indo embora. A partir daí, os atletas que passaram nas fases de grupo vão às quartas de final, onde a disputa é feita 1 contra 1, até que seja nomeado o grande campeão da primeira aparição do surf nos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, teremos 4 estreias: karatê, escalada esportiva, surf e skate. Surf será disputado em Chiba, a 64 quilômetros de Tóquio, a praia Surigasaki. Vai se acostumando com esse nome aí, hein? Porque com Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Tatiana Weston Webb e Silvana Lima, Surigasaki vai entrar para a história do surf brasileiro. O surf é um esporte que requer momentos de explosão, quando sobe na prancha para pegar a onda, isometria quando está em cima da prancha surfando a onda e remadas longas. Dessa forma, é muito importante você estar bem nutrido para encarar uma sessão de surf. Como refeição pré-surf, deve-se priorizar uma refeição rica em carboidratos, com pouca proteína, como por exemplo um sanduíche de pão com ovo, vitaminas de frutas com aveia, bolos integrais com sucos, frutas com iogurte. A quantidade é sempre individualizada de acordo com cada atleta. Até 1 hora antes, é bom optar por refeições ricas com carboidratos, evitando a proteína, pois ela demora muito mais a ser digerida e vai atrapalhar na absorção do carboidrato. Às vezes, as sessões de surf se estendem por períodos prolongados. O ideal é sair do mar, entre 1h30 ou 2 horas, e ingerir água e fontes de carboidrato com poucas fibras. A água de coco e o caldo de cana são ótimos exemplos para repor o carboidrato. A água de coco é um ótimo repositor hidroeletrolítico, com alguns minerais na composição, e acha facilmente na praia. E como deve ser a refeição pós-surf? Vamos lá! A refeição pós-surf deve ser completa, de preferência um almoço ou jantar com uma salada bem variada, com folhas, vegetais, legumes, fontes de carboidratos como o arroz, massas, as batatas, para repor as reservas que foram gastas. As leguminosas também são importantes, que são feijão, lentilha, grão de bico, que são ricos em aminoácidos, e principalmente as proteínas, que são as carnes, frango, peixe, ovos, que promovem substrato para a reconstrução do dano muscular. A salada vai proporcionar um pouco mais de vitaminas, minerais e antioxidantes, que vão ajudar no processo de recuperação. Outros alimentos super importantes que otimizam esse processo são os alimentos roxos, tipo açaí, uvas, mirtilos, e os vermelhos, melancia, morangos, tomate, que têm uma alta quantidade de antioxidantes. Não esquecendo que é extremamente importante uma rotina alimentar saudável, já que o dano muscular pode se estender de 48 até 72 horas.
Na madrugada desta terça-feira, 27, o surfista Ítalo Ferreira fez história na modalidade, estreante nos Jogos Olímpicos e ocupou o lugar mais alto do pódio ao desbancar o japonês Kanoe Igarashi na grande final. Ítalo Ferreira, de 27 anos, vingou o compatriota Gabriel Medina, eliminado horas antes pelo anfitrião nas semifinais, e que também não conseguiu bater o australiano Owen Vrigg na briga pelo bronze. Ele também foi responsável pela primeira medalha de ouro do Brasil na atual edição dos Jogos. Ítalo Ferreira teve uma participação impecável nas Olimpíadas de Tóquio e venceu todas as baterias que disputou. Natural de Bahia Formosa, litoral sul do Rio Grande do Norte, Ítalo Ferreira se encantou pelo surf aos 8 anos de idade, mas só ganhou a primeira prancha aos 10. Subiu. Acelera. Vai pra trás. Antes disso, surfava com pranchas emprestadas dos primos e usava as tampas das caixas de isopor do pai, que vendia peixe na cidade. Os treinos no quintal de casa lhe renderam a primeira vitória aos 10 anos de idade em um campeonato local e, de lá para cá, foram muitos títulos nacionais e internacionais.